Todo mundo está se perguntando se o novo produto lançado pelo governo, o Tesouro Reserva, vale a pena. Só que essa pergunta é uma pergunta errada. O que você deveria perguntar é: esse produto vale a pena para o meu perfil? E é isso que esse vídeo vai trazer para você hoje. Eu analisei 3 situações reais de 3 perfis diferentes de clientes e a conclusão sobre se vale a pena ou não vai te surpreender. Esse vídeo é para você que está começando a investir agora ou tem dinheiro parado na poupança, Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA ou até mesmo as caixinhas do Nubank. Você que tem investimentos ou que está começando vai entender se isso de fato muda algo na sua vida. Eu sou o Vitor, eu sou planejador financeiro certificado e especialista em investimentos. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar boas decisões financeiras e investir de maneira consciente. Eu já atendi mais de 2.000 clientes ao longo dos últimos 7 anos e esse tipo de diagnóstico é o que eu estou acostumado a fazer todos os dias. Nessa semana meu WhatsApp não parou, as pessoas perguntando se isso era golpe, se valia a pena resgatar de onde elas investiam para poder migrar para o Tesouro Reserva. Muita gente está falando sobre o assunto e é por isso que eu vou te falar os 3 perfis principais aqui que a gente vai discutir nesse vídeo. O primeiro perfil é o cliente que tem dinheiro na poupança. A gente vai descobrir se vale a pena ou não tirar da poupança e migrar para o Tesouro Reserva. O segundo perfil é o do cliente que tem LCI ou LCA que está próxima do vencimento e quer entender qual é a melhor forma de reinvestir. E o terceiro perfil é o famoso cliente que tem dinheiro nas caixinhas do Nubank ou qualquer outro tipo de caixinha. Entender se vale a pena também ou não fazer essa troca. A conta real que eu fiz é abrir a planilha, sentei com cada cliente, expliquei a lógica e falei se valia a pena ou não, dependendo do cenário de cada pessoa. Mas antes de te explicar os perfis, eu preciso te falar de fato o que é o Tesouro Reserva de maneira muito rápida para que você possa entender. É o novo título público lançado pelo governo com o objetivo de funcionar como uma reserva de emergência melhor se comparado ao Tesouro Selic. É o produto que foi lançado em maio, rende 100% da Selic, tem um investimento mínimo de R$1 e até então está disponível somente para clientes do Banco do Brasil. O que ele tem em comum com o Tesouro Selic, além de render 100% da Selic, é o IR regressivo, como qualquer outra renda fixa, o IOF também regressivo caso você resgate nos primeiros 30 dias de aplicação e a custódia de 0,2% ao ano do Tesouro Direto sobre o que exceder 10 mil investidos. Agora vamos para os 2 principais diferenciais que o Tesouro Reserva tem em relação ao Tesouro Selic. O primeiro e principal é você poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. É isso mesmo. Enquanto no Tesouro Selic você em determinados horários do dia ou dias da semana, por exemplo, fins de semana, não conseguiria resgatar no caso de uma urgência, no Tesouro Reserva você vai ter essa disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é um grande avanço em comparação ao Tesouro Selic. Então, se você cismar de resgatar um dinheiro domingo às 3 horas da manhã, sábado às 4 horas da tarde, com o Tesouro Reserva, isso vai ser possível. O segundo diferencial é que você, no longo prazo, pode ter um retorno financeiro melhor com o Tesouro Reserva se comparado às opções que eu vou trazer para você com os perfis. Por quê? Esse título é um título que tem um vencimento de 10 anos. Se você decide resgatar esse título ao final de 10 anos, você pode usar o poder dos juros compostos a seu favor e pagar o imposto somente ao final de 10 anos, enquanto as outras opções que você vai ver aqui tem ali algumas desvantagens se comparado ao Tesouro Reserva. De maneira muito simples, o Tesouro Reserva não está competindo com os outros produtos, no caso do Tesouro Selic, com relação à taxa. Ele está competindo com relação à estrutura, trazendo essa liquidez 24%. Então vamos falar sobre os perfis. O primeiro perfil é o cliente da poupança, a pessoa que ainda insiste em investir na poupança pelo medo de não perder, pelo conhecimento da poupança, pela tradição. Muitas vezes alguém da família investia na poupança e disse que era o melhor investimento. Esse perfil está com os dias contados com o Tesouro Reserva. Eu vou te mostrar agora com simulações para você poder entender. Um ponto muito importante sobre a poupança é que na atual conjuntura que a gente está vivendo, com a Selic acima de 8,5% ao ano, a gente tem hoje uma Selic de 14,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial, que ultimamente tem girado em torno de 0,16% ao mês. Claro que isento de imposto de renda, mas essa é a lógica principal da poupança, porque é importante você entender para que na simulação que a gente for fazer, você consiga perceber essa diferença muito clara entre a poupança, com essa regra de remuneração, e o Tesouro Reserva, que eu utilizei aqui nessa simulação, uma taxa, se não me engano, de 12% para poder te explicar o impacto financeiro do Tesouro Reserva em relação à poupança. Vim aqui para minha simulação na planilha para poder te explicar a diferença de você investir no Tesouro Reserva em relação à poupança. Olha só, eu peguei um capital inicial de R$20 mil por um prazo de 2 anos e também aqui uma rentabilidade de 12% ao ano, considerando a taxa de Tesouro Reserva, ou seja, a taxa de retorno que você teria no ano ao investir no Tesouro Reserva. A poupança, a gente tem uma taxa mensal de 0,66, que é 0,5% mais o 0,16 aproximadamente da TR, e a gente tem com esse resultado aqui, investindo R$20 mil na poupança, R$23 mil ao final de 2 anos. Como a poupança é um investimento que não tem imposto de renda, você teria ali de rendimento líquido R$3.424,97 ao final de 2 anos investindo na poupança. Se você decide
decide investir os mesmos 20 mil reais por 2 anos no Tesouro Reserva com uma taxa de 12% a cada ano, mesmo com o imposto, quanto que você teria? Vamos considerar que você vai resgatar o Tesouro Reserva ao final de 2 anos. A alíquota de imposto da renda fixa regressiva para esse período é de 17,5%. Nesse caso aqui, você teria R$ 25.030 de maneira bruta, com um imposto de R$ 880 reais e um valor líquido de R$ 24.149 reais, ou seja, um rendimento líquido de R$ 4.149 reais. Então aqui você já começa a perceber que, de maneira líquida, mesmo tendo o imposto, o Tesouro Reserva ao final de 2 anos, nessa simulação, é mais vantajoso financeiramente do que a poupança. Aqui embaixo eu tenho um comparativo que mostra a sensibilidade por prazo. O que significa isso? Vamos imaginar que você quer fazer essa comparação investindo 1 ano apenas, 2 anos, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Porque eu estou te passando aqui uma visão apenas de 2 anos. Então, para você ficar ciente e assertivo de que, de fato, o Tesouro Reserva é mais interessante financeiramente do que a poupança, eu decidi fazer um quadro de aplicações para diversos prazos para que você possa entender. A poupança, ela perde aqui para o Tesouro Reserva no primeiro ano, ou seja, 21.900 do Tesouro Reserva contra 21.600. Perde no segundo ano, você teria R$ 850 reais a mais investindo no Tesouro Reserva em relação à poupança. Perde no terceiro ano, no quinto e no 10º ano. Se você decide investir 10 anos direto no Tesouro Reserva a uma taxa de 12% ao ano nessa simulação, você teria R$ 10 mil reais a mais, considerando esse valor de 20 mil, se comparado à poupança. E tem um detalhe muito importante que é o seguinte: a poupança rende na data de aniversário. Isso é um ponto muito ruim para a poupança, além de, óbvio, a sua rentabilidade aquém do que o mercado oferece. Se você aplica o seu dinheiro na poupança hoje, no dia 19, por exemplo, do mês, você vai ter o seu rendimento só no dia 19 do outro mês. Então, se você precisar resgatar, por exemplo, no dia 5 do mês seguinte, você não vai ter o retorno programado por conta dessa data de aniversário. Enquanto no Tesouro Reserva, o dinheiro rende todos os dias úteis. Tá gostando do vídeo? Essa simulação já começou a mexer um pouco com a sua cabeça, caso você investe na poupança? Tá fazendo sentido? Então se inscreve no canal e deixa o like. É muito importante para entender que você de fato tá gostando do vídeo que tá agregando na sua vida. E se você investe na poupança, eu quero ver se você tem coragem de comentar aqui agora de que você vai tirar o seu dinheiro da poupança de uma vez por todas e colocar, por exemplo, no Tesouro Reserva, que é o foco aqui do vídeo. Aqui tem coragem. O segundo perfil é o perfil de cliente que estava com uma LCI ou LCA próxima de vencer e não sabia como deveria aplicar da melhor forma. Antes de falar sobre a simulação, eu preciso te explicar bem rapidamente o que é uma LCI ou uma LCA. São produtos bancários emitidos por bancos, porém com finalidade de investir no setor do agronegócio, no caso a LCA, para financiar o setor do agronegócio, ou o setor imobiliário, no caso da LCI. São investimentos que têm isenção de imposto de renda, porém eles têm alguns diferenciais se comparado, por exemplo, ao Tesouro Reserva, que são os seguintes. O primeiro deles, a LCI ou LCA tem carência. Diferentemente do Tesouro Reserva, onde você tem disponibilidade do dinheiro todos os dias, as LCIs ou LCAs geralmente você pode resgatar depois de 90 dias ou até 1 ano. O outro ponto, por exemplo, é que a LCI ou LCA tem a garantia do FGC no limite de até 250 mil reais investidos. A poupança também tem isso, tá? Mas basicamente o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante caso, por exemplo, você compre uma LCI ou LCA de algum banco, esse banco venha a quebrar. Se você tiver até 250 mil reais deste banco em uma LCI ou LCA, o FGC consegue te ressarcir. Vamos novamente aqui para a simulação para você poder entender a diferença de uma LCI ou LCA em relação ao Tesouro Reserva. Aqui eu fiz diferente, colocando um valor de 50 mil reais disponível, um prazo de 1 ano e uma LCI que este cliente tinha no dado momento que rendia 92% do CDI. Nesse caso aqui eu também considerei a taxa do Tesouro Reserva de 12% ao ano. A LCI ou LCA, ela tem um rendimento, como eu disse, um pouquinho abaixo, por exemplo, de 100% do CDI, e muitas vezes você pode imaginar que esse rendimento é ruim. Só que vamos lembrar de novo que não tem imposto de renda. Quando você aplica num CDB que rende 100% do CDI, rende 100% do CDI bruto e não líquido. A LCI ou LCA que rende 92% do CDI. Vamos imaginar aqui que o CDI é 11,90% no ano. Se a gente tem uma LCA que rende 92% do CDI, significa que você tem um investimento que rende líquido, isento de imposto, 10,95% no ano. Você investindo 50 mil por 1 ano a um retorno de 10,95, vai ter ao final de 1 ano R$ 55.474. E se você pegasse, por exemplo, os 50 mil reais por 1 ano e investisse num Tesouro Reserva que renda 12%, quanto que você teria? Você teria aqui uma alíquota de imposto de 20%. Vamos lembrar que o Tesouro Reserva
Reserva tem imposto para poder pagar caso tenha lucro. E nesse caso aqui de um ano, essa alíquota seria de 20%. Você teria ao final desse período aqui bruto 55.908, enquanto um imposto pago de 1.181,60 e um valor de 54.726. Então veja que nesse exemplo aqui, a LCI isenta de imposto tem um retorno financeiro superior ao Tesouro Reserva de aproximadamente R$ 747,60. Aqui abaixo eu fiz uma outra comparação para você poder ver também, considerando que você decida reaplicar essa LCI ou LCA, se for o seu perfil, em um novo produto que renda, por exemplo, 85% do CDI. Vamos supor que essa taxa de 92% que você tinha não vai ter mais, você vai aplicar numa LCI ou LCA com esse rendimento. Num prazo aqui de um ano, você ainda vai ter um retorno financeiro superior ao Tesouro Reserva. Uma LCI ou LCA que renda 90% do CDI, você vai ter um resultado financeiro também superior, 92% que foi o caso também, 95% também, 97% também e 100% do CDI também. O que significa isso? Se você compra uma LCI ou LCA nessa simulação aqui, que renda pelo menos 85% do CDI, neste prazo de um ano, ela vai ser vencedora em relação ao Tesouro Reserva. Se eu colocar aqui um prazo de 2 anos, vamos fazer um teste aqui para a gente ver se isso se mantém. A LCI ou LCA vai ter um retorno de 61.500 contra 60.634 do Tesouro Reserva. E em 2 anos aqui, a LCI ela vai vencer em grande parte dos cenários. Olha como é que muda aqui. 85% do CDI já não ganha do Tesouro Reserva. Então, se você quer aplicar numa LCI ou LCA, olha que legal. Se você quiser aplicar numa LCI ou LCA que renda 85% do CDI por um prazo de 2 anos, o Tesouro Reserva já é superior minimamente em relação ao LCI ou LCA. Agora, se você conseguir taxas melhores, a partir de 90%, a LCI ou LCA é vencedora em relação ao Tesouro Reserva. Então, se você percebeu, a LCI ou LCA vence o Tesouro Reserva em grande parte dos casos. O que muda é um ponto muito importante, de que a LCI ou a LCA basicamente serve para você poder investir quando você tem um objetivo, um prazo mais alongado e você pode bloquear esse dinheiro. Já o Tesouro Reserva serve para liquidez e isso obviamente tem um custo envolvido. Por isso, use o Tesouro Reserva principalmente para reserva de emergência ou alguma oportunidade e LCIs ou LCAs para prazos mais alongados. O terceiro perfil é o cliente que tem investimento, por exemplo, na caixinha do Nubank. E esse perfil é muito importante porque ele tem algumas questões que são cruciais para que você possa definir se vale a pena ou não continuar na caixinha do Nubank ou no Tesouro Reserva. O primeiro ponto é que essas caixinhas, principalmente a do Nubank, tem um prazo máximo de vencimento de 2 anos. Então, quando você tem um dinheiro investido lá, ele está rendendo, chegou ao final de 2 anos, esse investimento vence, você paga o imposto e é necessário fazer a reaplicação disso. Isso acontece porque o Tesouro Reserva, como eu já te expliquei nesse vídeo, vence em 2036. Então, se você decidir resgatar somente em 2036, você está postergando o pagamento de imposto para 10 anos, enquanto nas caixinhas, por exemplo, você paga o imposto 5 vezes, porque a cada ciclo de 2 anos tem o vencimento e você precisa reaplicar. E além disso, tem um ponto que muita gente não fala, que é o seguinte, as famosas caixinhas turbinadas. Quem garante que essas caixinhas turbinadas vão acontecer para o resto da vida? Quem garante que o Nubank ou qualquer outro banco, de um dia para o outro, possa mudar as regras de remuneração e você perca essa possibilidade de investir com uma caixinha com retorno maior? Isso pode acontecer e muita gente não fala. Além disso, desse ponto de que isso pode mudar as regras do jogo a qualquer momento, essas caixinhas funcionam muitas vezes se você tiver uma contrapartida envolvida, que é fazer algum tipo de assinatura, virar algum tipo de cliente VIP, isso embute um custo, e muitas vezes tem pessoas que não conseguem isso. Vamos agora para o exemplo do perfil número 3 para você poder entender a diferença de investir na caixinha turbo do Nubank ou caixinha convencional em relação ao Tesouro Reserva. Eu coloquei aqui um capital inicial de R$80 mil, um prazo de 10 anos, uma taxa Selic projetada no ano, eu vou até colocar um pouco menos, de 10% no ano, e vou colocar uma simulação também de que o Tesouro Reserva vai render 10% no ano. Aqui eu coloquei uma taxa turbinada no primeiro ciclo de uma caixinha turbo de 110% do CDI para você poder entender o seguinte: se eu decidir aplicar uma caixinha turbo pelos primeiros 2 anos e depois o Nubank acabar com isso e eu não tiver, eu vou ter que voltar para a caixinha convencional e vocês vão ver a diferença aqui em relação a isso. Na caixinha de 100% do CDI, a cada 2 anos, percebe que nesta coluna aqui você precisa pagar o imposto. Então você aplicou lá R$80 mil no primeiro ano, no ano 0, desculpa. Ao final de 2 anos teria 96.800 e tem que pagar R$2.520 de imposto, tendo um saldo líquido de 94.280. Você vai pegar esse valor de 94 mil e reaplicar novamente numa outra caixinha que renda 100% do CDI, do segundo ano até o 4º ano. Vai fazer isso aqui do 4º ano ao 6º ano, 6º ano ao 8º ano e 8º ano ao 10º ano. Então, em 10 anos, R$80 mil virariam aqui R$181 mil na caixinha de 100% do CDI. Se você decide colocar esses mesmos R$80 mil numa caixinha turbinada de 110% do CDI e depois, como eu te disse, supondo que o Nubank não teria mais essa condição, você reaplicasse uma taxa de 100% do
do CDI, ao final de 10 anos você teria R$184 mil. Isso seria um ponto interessante para te mostrar que nesse exemplo aqui, seja na caixinha turbo ou qualquer outro tipo de investimento que renda 110% do CDI, tá? Eu coloquei aqui como nome caixinha turbo, mas você pode ver aí talvez um banco digital ou uma outra instituição que tenha um rendimento de 110% do CDI e você consiga investir por esse prazo. Isso aqui é uma simulação para você poder entender. Agora vamos pegar o exemplo do Tesouro Reserva com o objetivo de você aplicar no ano 0 e só resgatar depois de 10 anos. Você aplicaria R$80 mil e ao final de 10 anos você teria aqui um valor de R$203 mil. Tirando o imposto, você teria aqui um valor líquido de R$185 mil no Tesouro Reserva. O que significa isso? Fazendo um comparativo final. Se você deixa seu dinheiro durante 10 anos fazendo as reaplicações na caixinha de 100% do CDI, você teria R$181 mil nesse exemplo. Se você deixa numa caixinha turbinada, mas que depois muda de ideia e coloca numa caixinha de 100% do CDI, você teria R$184 mil. E se você deixa no Tesouro Reserva 2036 nessa simulação e não resgata nesse período dos 10 anos, somente ao final, você teria R$185 mil. Então isso mostra que no longo prazo, se você tiver um planejamento e não precisar resgatar, o Tesouro Reserva é uma opção mais atrativa do que as caixinhas em comparação. No caso da caixinha, é interessante caso você tenha que você deixe vencer naturalmente e que aos poucos você vá migrando para opções, por exemplo, como o Tesouro Reserva. Mas um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas não falam aqui no YouTube e nas redes sociais é de que se você se sentir desconfortável em colocar 100% do seu dinheiro, concentrar ele 100% numa dívida pública, ou seja, o governo como seu devedor, você pode continuar com uma parte do seu dinheiro, por exemplo, nas caixinhas, para poder diversificar a caixinha e ficar ali com um devedor como o banco, por exemplo, de maneira diversificada. Então eu não vejo de toda forma que é errado você concentrar ou diversificar somente para o Tesouro Reserva, sendo que a gente tem ali uma questão envolvida com o governo que muita gente às vezes não gosta e não confia. Uma coisa eu te falo, produto certo, sem diagnóstico, dinheiro mal investido. Hoje eu consigo ajudar investidores e investidoras a investirem de maneira inteligente, sem vínculo com bancos ou corretoras, ajudando exatamente a entender se aquele produto faz sentido para a sua vida e se o planejamento financeiro como um todo está correto e de acordo com o seu momento de vida. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse serviço individualizado, eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder falar comigo ou com a minha equipe. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a entender de fato o que é o Tesouro Reserva e quando ele funciona e não funciona, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda para aquele amigo seu que está na dúvida se investir no Tesouro Reserva é interessante ou não. Se ele tiver poupança, manda esse link 2 vezes para que ele possa assistir. Meu objetivo aqui é sempre criar conteúdos de maneira independente e imparcial para te ajudar no fim do dia a tomar decisões financeiras e ter uma vida mais consciente.